Hoje a gente vai dar seguimento aqui ao nosso curso de Photoshop com um tratamento de imagem, mas um tratamento de pele exclusivamente. Eu já adianto aos navegantes que esse não é o tratamento de pele que eu mais gosto na vida. Eu, em geral, faço o tratamento de pele ou por Dodge and Burn, ou por uma coisa que a gente chama de aplicação de textura sobre a pele, que a gente vê no próximo módulo. A gente vê no módulo de editorial. Mas como a gente está no módulo de retrato, talvez fosse interessante saber tratar uma pele mais detalhada do que simplesmente carimbar ou fazer o band-aid, o healing, né? Que a gente já tem um vídeo aqui para vocês. Então eu vou passar hoje, é o jeito mais simples e rápido de tratar uma pele, mas ele tem alguns problemas, principalmente o que eu não gosto é que você tem que duplicar várias vezes o background e não tem muito outro jeito de fazer isso. Essa técnica que eu vou passar para vocês, vocês podem olhar na internet e ela pode ter dois nomes. Em geral, os nomes são alta frequência e baixa frequência, ou high pass em inglês. Bem, vamos começar aqui. Eu vou primeiro aqui baixa frequência e vou duplicar de novo. Ah, para duplicar é Command J ou Ctrl J. E aqui alta frequência. Eu vou pegar o baixa frequência e vou aplicar um blur. Eu não vou transformar em objeto inteligente porque a ideia de fazer esse tratamento não é poder voltar ao original, é fazer mesmo e concluir ele. Porque como eu tripliquei a minha imagem aqui, ela está tão grande que eu não vou conseguir deixar isso aqui dessa forma. Eu vou ter que flatar, achatar isso aqui depois. Então é um tratamento um pouco sem volta e esse é o motivo que eu não gosto tanto dele. Mas o resultado fica bom, a gente vai ver. Então, tirei o olhinho aqui da alta frequência, estou selecionado a baixa frequência como vocês estão vendo, filtro, blur ou desfoque, Gaussian blur, ou para quem está em português, desfoque gaussiano. Coloco aqui e o primeiro desfoque que eu vou colocar vai ser entre 4 e 6. O que vai determinar isso? A pele. Se a pele está mais machucada ou menos machucada, se a luz está mais lateral ou menos lateral, tudo isso. Esse primeiro desfoque eu costumo trabalhar ele um pouco mais alto, perto de 6. Mas se vocês acharem exagerado, baixa esse primeiro desfoque para 4 aqui, não tem nenhum problema. A foto ficou meio turva assim mesmo, sem problemas. Agora eu vou passar para a camada de alta frequência. Venho em imagem e apply image, ou aplicar na imagem mesmo, em português é a tradução direta. E aqui eu tenho esse modelinho. Aqui, na verdade, vocês vão encontrar ele assim, ó. Perdão, eu tinha feito para a imagem já, né? Então ele salvou essa configuração anterior. Ele sempre salva, ele sempre faz isso. Então aqui no Layer, o que a gente vai ter? Ao invés de Merge, eu vou pegar baixa frequência. Toma cuidado, que muita gente erra, porque a gente está na camada de alta, mas eu não quero atingir a camada de alta. Eu quero atingir a camada de baixa. Então o Layer aqui vai ser baixa. RGB, inverter. Adicionar aqui, em geral, vem como normal, mas normal vai ficar assim, vai ficar bizarro. Então o Blend Mode, o Blending, né? O Blend Mode adicionar. Opacidade 100% e Scale 2, para ficar assim. O que é assim? Peço desculpas, tem uma obra gigante aqui do lado, está fazendo esses barulhos de caminhão pesado, perdão. O que é ficar assim, né? O que eu fiz aqui com a imagem? Eu vou dar um OK para a gente ver. Ela vai salvar aqui todos os detalhes de olho, cílio, sobrancelha que eu não quero perder. Ah, Daya, mas ele salvou a pele também. Eu sei, mas eu vou maquiar essa pele com outro jeito. Mas, por exemplo, contorno do nariz, contorno do lábio, a covinha, tudo isso ele salvou. E era isso que eu queria que ele fizesse.
Beleza. Vou duplicar de novo, infelizmente nessa técnica é preciso. Ah, perdão, antes de duplicar. Aqui na alta frequência, ele está normal nesse Blend Mode. E aí eu preciso tirar do normal e ir para luz linear. Ou linear light, a tradução é a mesma aqui. Como vocês podem ver. Então está no normal, como vocês podem ver o normal vai ficar aquele cinzão. E aqui linear light. Beleza. Vou para o baixa frequência, abro mais um. E é por isso que eu não gosto da técnica, mas insisto, ela é rápida, para quando você pega o jeito, ela vai muito simples. Blur, Gaussian Blur, ou desfoque para quem está em português, desfoque gaussiano. E aqui eu aplico um desfoque maior, entre 8 e 10. Se lá no primeiro desfoque eu prefiro colocar um pouco mais de peso, aqui eu controlo. Aqui eu acho que fica um pouco artificial passar de 8. Às vezes eu coloco até 7 para falar a verdade, assim, mas 7 é só para casos muito específicos. O número aqui vai ser entre 8 e 10 mesmo. Eu vou fazer com 8 para a gente ter essa ciência. Então, 8. Você fala, professor, mas a foto ficou meio desfocada. Sim, mas não é bem isso que a gente vai fazer. A gente está indo. Todos os dados de informação de textura estão aqui e aqui estão os desfoques. Então o que eu vou fazer? Deixar essas informações de textura aqui na alta frequência e vou criar uma máscara toda preta aqui no baixa frequência copy. Como é que eu faço isso? Seguro o Alt no teclado e clico na máscara. Ou seja, aqui uma máscara toda preta. Vou pegar o meu pincel, pegar o branco, dar um belo zoom na imagem e vou passar de branco, porque eu quero gerar aquele desfoque nas áreas que eu quero suavizar a textura da pele dela. Então, olheira, aqui, aí tem que dar um belo zoom, assim, não tem muito jeito. Aqui na parte dos olhos, que acaba realçando um pouco. Aqui, tira um pouco o zoom. Vai fazendo. A gente já vê o antes e o depois. Toma cuidado para não atingir boca, para não atingir covinhas, né, sinais que você não queira tirar. Por exemplo, aqui esses sinais debaixo do olho eu vou querer tirar. Assim. Você já vê que esse é um tratamento de certos sinais, né, para suavizar os sinais, e não de pele, por exemplo, espinha ou mancha, isso vai ter que ser com carimbo depois mesmo. Ok, maravilha, vamos ver o antes e depois disso para a gente ver. Então eu tenho disso para isso, disso para isso. O que eu fiz? Qual é a ideia? Suavizar um pouco a textura da pele para não ter ela tão forte. Se você achar que eu suavizei demais em algumas áreas, basta pintar de preto com um pincel, só que com uma opacidade ali 10, 20%. E, de toda forma, olhem para o olho dela. Eu tenho disso para isso. Nossa, professor, o olho não muda. Não, não muda mesmo. Por que não muda? Por conta dessa careta aqui, alta frequência. Toda a informação de dentro do olho, cílio, boca, contorno do nariz, piercing, cabelo, tá aqui, ó. E aí eu não perco nenhuma dessas informações. Aqui eu só vou acrescentar essa textura de pele. Se eu gostei do resultado, se eu achei interessante, eu não recomendo manter tantas duplicações assim. Isso vai gerar um arquivo muito pesado na hora que você vai salvar. Então, se eu fiz esse tratamento, achei interessante, gostei, eu aconselho que vocês façam aqui, nessa localização aqui, ó. Reparem onde eu estou. E ele não vai aparecer na gravação, vai aparecer só um pedaço, perdão, eu estou cortando aqui um pedaço da tela, peço desculpas. E aqui, flatten image. E quando eu flatar a imagem, ou achatar a imagem, ele vai fazer isso e transformar o meu background simplesmente numa única foto para eu continuar seguindo o tratamento já aplicado à minha textura, ou a falta de textura no caso, né, que é justamente para dar
esse efeito de tratamento de pele. Bem, esse é um tratamento rápido, eficaz, fica natural. Se vocês acharem muito forçado, você pode baixar os níveis do Gaussian Blur, do desfoque gaussiano para 4 e para 7, ou para 4 e 8. Ele vai ficar um pouco mais natural, você consegue controlar também a opacidade do pincel, e ele é muito rápido. Problema? Muito rápido mesmo. Outros tratamentos de pele para fazer isso vão demorar 3, 4 horas de tratamento. Problema com ele, o peso do arquivo, e você perde essa certa originalidade, que é uma coisa que eu não gosto. Então é um cobertor curto mesmo. Você tem de um lado algo que vai muito rápido, e outro lado algo que não é a melhor prática de fluxo de trabalho que a gente tem no Photoshop. Eu vou seguir na semana que vem com essa imagem e vou fazer um tratamento aqui, aplicando um tratamento de cor entre o fundo e a frente, para seguir tratando essa imagem para ver até o final o que a gente consegue consolidar com ela. É isso então, nos vemos em aula, se cuidem e até mais.